Hello, galerinha do Dinâmica. This is Teacher Leo, broadcasting straight from San Francisco, California. California. Teacher Leo. Ok, galera, então vamos lá. Esse é Teacher Leo. Aqui estou em São Francisco, na Califórnia, vocês estão vendo aqui, né, pela minha janela, pelo meu apartamento de 250 trilhões de hectares, aqui em São Francisco, tá certo? Para a gente tratar da nossa aula de geografia em inglês. A Escola Dinâmica, mais uma vez, arrasando, tá certo? Inovando, tá certo? Vem com essa nova proposta, a proposta de uma aula. A gente vai aprender conteúdos que a gente aprende na sala de aula, na nossa língua materna, na nossa língua mãe, que é o português, a gente vai aprender em inglês também, ok? A gente não precisa se preocupar, tá certo? Não é nada do outro mundo, não fiquem pensando, meu Deus, se eu já tenho dificuldade de aprender o conteúdo em português que diga inglês. A gente, obviamente, não vai pegar tão pesado quanto o teacher Júlio pega, tá certo? Obviamente, a gente vai focar mais aqui em conceitos, né? A gente vai focar aqui em mostrar curiosidades, coisas assim, tratar também de outros assuntos que, às vezes, dentro da sala de aula, ali na rotina de teacher Júlio, que tem que dar aquele conteúdo, às vezes não dá para tratar, tá? Mas a gente vai estar sempre mostrando do ponto de vista da língua inglesa, tá bom? À medida que esse projeto ele for se avançando, né, que a gente for ajustando os detalhes dele, a gente também pode ir adicionando outros conteúdos também, outras disciplinas também. Por exemplo, eu sei que a disciplina lá vocês têm uma disciplina como se fosse business, né? Como se fosse uma disciplina, oficina de negócios, acho que chamam isso oficina de negócios, né? Cada lugar tem escolas que chamam de empreendedorismo, tem escolas já bilíngues ou internacionais chamam de business, né? Business, que é coisas voltadas para o negócio, tem muitos termos na língua inglesa, então a gente também pode estar fazendo uma parceria lá com a professora também de oficina de negócios, mas isso é mais para frente. Vamos dando um passo por vez, baby steps, né? Como a gente fala em inglês, baby steps, passos de bebê, né? Então, nesse momento o foco é geografia. E essa aula em particular, a gente já vai dar algum conteúdozinho, já vou falar alguma coisa que o teacher Júlio falou na sala de aula, mas essa aula é uma aula mais para explicar, para dizer como é que vai ser a funcionalidade aqui das nossas aulas, como é que vai ser a cobrança disso daí, desse conteúdo, vai ter sim cobrança de conteúdo, tá certo? E como é que vai funcionar para você em termos de material, tá certo? É hora, vocês já não são mais boys or girls, né? Já não são mais babies, vocês já estão crescendo, já são adolescentes, né, por assim dizer, na faixa de 13, 14 anos, então já são adolescentes. Então, assim, a gente também vai ter uma funcionalidade aqui também de colocar você responsável pelo seu conhecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, daqui a pouco, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui a conversar um pouquinho. Para quem ainda não me conhece, eu acho que a maioria me conhece, né? Eu sou Teacher Leonardo Silva. I'm an English teacher, ok? Eu ensino inglês, mas assim, como professor de inglês, assim, a gente acaba tendo que se envolver com várias outras disciplinas, porque aí a gente trata de textos. Acho que um professor de linguagens, de uma maneira geral, ele tem que ser capaz de falar sobre várias coisas, né? Então a gente trabalha textos super interessantes, então envolve coisa de história, envolve coisa de geografia, envolve coisas de atualidades, envolve coisas de economia, envolve coisas de negócios, envolve coisas né, do mundo legal, tá? Então, assim, é muito amplo as coisas que a gente trabalha dentro da sala de aula. Agora a gente vai trabalhar especificamente com geografia, tá certo? Para quem não me conhece, é isso aí. Tá aí, estou eu apresentado a vocês, tá? Acho que a maioria, entraram muitos alunos novatos, então deve ter muita gente que não me conhece
do ano passado, né? Eu era professor de inglês e conversation. Tá bom? Então, how are you guys? 8th graders, tá certo? Aqui eu vou me dedicar um pouquinho mais aqui no na nossa conversa, tá certo? Before we start, make sure you have, né? Antes da gente começar, se certifique de que você tem isso, gente. Isso é fundamental, isso é muito importante para o seu sucesso, não só na disciplina de geografia, em inglês, né? Geography. Não vou chamar geografia, não, vou chamar geography, porque aí você tem consciência de que é geografia em inglês, tá? Então, certificar que você vai ter o seu your book, né? O seu livro, não nesse momento, que ainda a gente ainda não está cobrando, tá? Mas mais na frente, tá? Se alguém perguntar qual o livro, professor, é o livro de Geography ou o livro de Geografia? É o livro de Geografia. Por quê? Vou explicar agora. Your notebook, pen and or pencil. Então, essas são fundamentais. Você abrir um caderno para Geography e ter papel e caneta e ou lápis. Por quê? Porque não vai haver material específico para a nossa disciplina, tá? A nossa disciplina, a gente é quem vai construir a nossa disciplina. A gente é que vai se apropriar da nossa disciplina e do conhecimento. A gente vai produzir o nosso próprio conhecimento. Eu vou estar trazendo materiais para você, vou estar pesquisando materiais online, vou estar usando muito uma ferramenta chamada Wikipedia, a gente vai usar ela hoje, tá? Vou mostrar, vou apresentar a vocês e depois vocês podem usar até para outras coisas, tá certo? Mas a gente vai estar usando muito. Então, nosso material basicamente são as aulas, tá certo? As aulas e o material que vocês anotam das aulas, tá certo? Então, o que é que vai estar acontecendo? Eu vou estar, durante as aulas, dizendo, pessoal, anota isso, anota esse conceito, anota essa palavra, a tradução dessa palavra, isso significa tal coisa. Então, é importante que, nesse momento, vocês pausem a aula, tá certo? E vocês façam as anotações no caderno. Vocês datem essas anotações. Vocês digam aula do dia tal, porque depois, se vocês quiserem revisar, tá fácil, tá? De procurar esse conteúdo. Caso você diga assim, tô perdido, eu não sei o que é que eu faço, volta lá, reassista a aula vai estar lá no YouTube, tá certo? Vai disponibilizar, a aula vai ficar lá. Se Deus quiser, a gente aprendeu com alguns erros, se Deus quiser, não vai ter cancelamento mais de canal, e aí a aula vai estar disponível lá para vocês, né? Para sempre, digamos assim, né? Eternamente, assim, enquanto vocês quiserem assistir. Mas isso não significa que vocês não devem fazer anotação, porque a nossa prova, e aí vem a outra parte que eu ia falar, a nossa prova, a prova de geografia, ela vai ter uma parte em português e uma parte em inglês. Don't freak out. Meu Deus, eu já tenho dificuldade de fazer a prova em português, imagina em inglês. Calma. A gente não vai estar aprofundando, tá? Na mesma proporção que Teacher Júlio aprofunda dentro da sala de aula. Não vai estar perguntando, fazendo perguntas para vocês fazerem dissertações, para vocês escreverem, para dar explicações, feito Teacher Júlio faz. Obviamente, a gente vai começar da maneira bem simples, trabalhando conceitos básicos, e aí a gente vai evoluindo, à medida que a gente for sentindo vocês, a gente vai sentindo o grupo, e aí vai evoluindo nesse sentido, tá bom? Então, não se avexem. No avexation, né? Não se avexem. Eu criei essa palavra, tá, gente? Essa palavra não existe, não. É brincadeira aqui. Ok? Don't freak out. Ok? Headphones, importante também usar headphones. Por quê? Porque você foca, se concentra na sua aula. Como eu disse, já é difícil aprender um conteúdo na sua língua mãe. Vamos evitar, né, que qualquer barulho, qualquer ruído que venha de fora atrapalhe os seus estudos, tá certo? E aí, essa aí é a parte mais importante. TV or any distractions off. O que é que eu peço a vocês? Para todas as distrações, TV, videogame, coleguinha,
Até papai, mamãe, vovô, vovó. Digam assim, vovô, vovó, papai, mamãe, irmão, irmã, cachorro, papagaio, periquito, titio, titia. É hora de estudar. Por favor, me deixe estudar. E aí eu vou até mais longe, pessoal. Eu recomendo que vocês façam o seguinte, que vocês, se já não fizeram, eu acho que essa altura do campeonato muitos já fizeram, porque já vem da pandemia, né? Muitas famílias já criaram uma metodologia, mas se não, eu agora vou dar esse conselho a vocês. O sucesso da gente é organização. O segredo do sucesso para tudo na vida é organização. Então, quem não fez ainda, o que é que vai fazer? Escolhe um lugar dentro de casa, tá certo? E esse lugar é como seu lugar sagrado de estudo. Aquele lugar ali. Ah, mas eu não tenho um lugar que posso chamar de meu, dizer assim, esse lugar é só para mim. Não precisa, gente. Não precisa. Pode ser na sala de estar, pode ser na mesa de jantar. Não importa. O que importa é o seguinte: você determinar um horário. A partir daquele horário, aí você tem que combinar com a sua família para naquele horário, aquele lugar ser seu sagrado. Tá? Então, se vai ser na mesa de jantar, vamos dizer, de 3 às 5 você vai estudar. Você vai dedicar para assistir seus vídeos, para fazer suas tarefas de casa, whatever. Que seus estudos, whatever. De 3 às 5, aquele espaço é seu e ninguém mexe. E ninguém te atrapalha. Ah, não, mas meu pai me chama. Ah, porque minha mãe me chama. Ah, porque meu irmão. Combine antes, chama todo mundo, senta. Já é uma demonstração de liderança. Já mostra que você nasceu para ser líder, que você veio ao mundo para ser um líder. Chama, pessoal, a partir de hoje, aquela área ali é minha de tal hora até tal hora. Depois disso, aí vai ser o jantar, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Mas naquele momento ninguém interfere comigo, porque eu estou no meu momento sagrado, que é o de estudar. O estudo, ele é sagrado. Se não tiver essa mentalidade, tá certo? Fica muito mais difícil ter o sucesso. E quando eu digo sucesso, cada um tem a sua definição de sucesso. Cada um sabe o que é sucesso para si. Por isso que eu digo sucesso. Ah, meu sucesso é dinheiro. Ah, meu sucesso é carreira. Ah, meu sucesso é a família. Ah, meu sucesso é, sei lá. Cada um define o seu sucesso, ok? Então, é por aí, boys and girls, big boys and big girls, porque vocês são isso, vocês são big boys and big girls. Eita, aqui houve uma falha nossa, tá certo? A gente vai cobrir, né? Infelizmente falhou aí, mas eu vou falar. A gente vai cobrir, a gente vai falar, Teacher Júlio disse que vocês falaram um pouquinho sobre a Pangeia, Pangea, né? Em inglês, tá certo? E vocês falaram também sobre World Population, né? População mundial. Então, a gente vai abordar esses dois temas hoje, tá certo? De uma forma branda, de uma forma tranquila. A gente vai trabalhar conceitos, a gente vai estar trazendo curiosidades. Então, vamos lá? Vamos direto aqui. E aqui, antes até de eu começar a tratar desse conteúdo, eu vou falar aqui, ó, desse website que a gente vai estar usando ele muito, tá? Que é o Wikipedia. Muita gente chama aqui em português, né, de Wikipedia, tá? O que é o Wikipedia? Aqui o nome já está dizendo, ó, The Free Encyclopedia. O que é que significa isso, The Free Encyclopedia? Significa que é uma enciclopédia gratuita. Como é que funciona o Wikipedia? Por que é que o Wikipedia ele é gratuito? Ele é gratuito pelo seguinte, porque as pessoas fazem contribuições a ele. Ó, aqui, ó, contributions. Se você clica aqui, você obviamente tem que criar uma conta, tudinho, e depois você faz contribuições a ele, tá certo? Você pode adicionar informações. Se tem algo que você entende muito, você acha que você entende mais do que ninguém. Olha, eu leio isso, eu sou aficionado por isso, ninguém no mundo sabe mais sobre isso do que eu. Você pode estar entrando no Wikipedia e você dar sua contribuição. Por exemplo, eu sei que tem muitas meninas nesse grupo que são fanáticas por K-pop, tá? Se você acha que você entende mais do que ninguém, que você tem informações que ninguém sabe, você pode estar entrando no Wikipedia e estar contribuindo para K-pop. Você vai encontrar o Wikipedia para K-pop. Você vai encontrar o Wikipedia específico para certas bandas de K-pop.
você vai encontrar coisas relativas a K-pop. Feito a gente vai ver aqui, ó. Todo Wikipedia você tem esses hyperlinks, a gente chama isso de hyperlinks. Tá vendo que são palavras, ó, Pangaea, a gente vai a supercontinent, a gente já vai encontrar Paleozoic, tá vendo? Já tem o próprio Wikipedia dele. Se eu clicar aqui nessa palavra, já vai me levar para o Wikipedia dessa palavra, Paleozoic, Mesozoic, ok? Super Ocean, ó, Super Ocean, super oceano, então ele já tem o Wikipedia dele, tá? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls. É desse jeito que vai funcionar, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Pangaea, ok? Pangaea. For others use, see Pangaea disambiguation. Ok? Pangaea ou Pangaea, tá? Se pronuncia desse jeito, está aqui a forma de pronunciar. Was a supercontinent. E aí, ó, a primeira palavra, eu não vou nem pedir para você escrever Pangaea como Pangaea, né? Porque tá bem claro. Mas was a supercontinent. O que é um supercontinent? E aqui tem informação. Supercontinent is the assembly of most of all Earth's continental blocks, cratons, to form single large landmass. Então, supercontinente era um grande acumulado de terra, de territórios, de continentes. Os continentes eles eram todos agrupados. Ó. E aí eles começaram a se separar, né? Tá certo? Ó. That existed during the late Paleozoic and early Mesozoic. Ok? Antes de alguma coisa, gente, pode ser que algum aluno esteja dizendo assim, professor, o senhor mandou anotar supercontinent e escrever supercontinente, tá? Às vezes eu vou dizer, pessoal, anotem isso daí, supercontinent significa supercontinente. Mas eu não vou parar a aula, não vou fazer como se fosse dentro da sala de aula, em que eu falo uma coisa, mando vocês anotar e cruzo meus braços e aguardo vocês terminarem de copiar para continuar. Não tem necessidade, a aula é gravada, tá? A aula é gravada, não tem necessidade disso. Você pausa a aula. Mas eu perdi quando o senhor falou. Volta, gente, volta. Dá um rewind aí. Ouve direitinho, pausa direitinho, copia e continua. A aula é gravada, tá? Até por isso, a aula ela é de menos tempo, né? Porque não tem interação com o aluno, não tem espera, não tem aquele momento de esperar o aluno terminar de copiar. Você pausa, faz suas anotações e continua. Lembre-se disso. Lembre-se, gente, de não assistir a aula só por assistir, ficar lá olhando, feito um zumbi. Essa aula é uma aula que você tem que interagir. De que forma você participa anotando, fazendo anotações, tá? Que a gente não tem material. Então, the supercontinent that existed during the late Paleozoic and early Mesozoic. Okay, it assembled from early continental units, como disse, né, era uma união de vários continentes, né? 335 milhões de anos atrás, tá vendo? And it began to break apart about 175 million years ago. Então, 175 milhões de anos, né? In contrast to the present Earth, e aí quero que vocês anotem, isso daqui, Earth, significa planeta Terra. Não anotem Terra, anotem planeta Terra, porque Terra vai ter vários significados. Planeta Terra é apenas um deles. Tá certo? Então, planeta Terra, que é o terceiro maior planeta do nosso continente, do nosso sistema solar. Ok? All right. Pangaea was centered on the Equator. Então, a Pangaea ficava no Equador. Tá vendo? Ficava na linha do Equador and surrounded by the super ocean Pathalassa. Então, a super ocean aqui, ó, super oceano, tá vendo, gente? Um super oceano chamado Pathalassa Ocean. Era um mega oceano, que era envolvido pela Pangaea, tá certo? Então, ó, muito importante isso daqui, tá certo? Pangaea is the most recent supercontinent that have existed and the first to be reconstructed by geologists. Então, geologist, anotem aí, é geologista. Ok? All right, very good.
Origin of the concept. Tá certo? Então, aqui tem um pouquinho da história. Não vou me aprofundar essa parte da formação, essa parte mais física aqui não vou entrar, porque Teacher Júlio disse que ele assim, só falou a respeito, ele não se aprofundou nisso. À medida que ele fosse aprofundando, a gente também vai se aprofundando a respeito. Tá bom? Vamos lá, vamos agora falar sobre World Population, ok? Eu tenho informação, me veio um negócio aqui, uma curiosidade para falar a respeito desse assunto aqui, mas eu não consigo lembrar. Equador, ok? Bom, se eu lembrar, depois eu falo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a população mundial, ó. And the world population, anotem logo isso daqui, ó, população mundial. And demographics, então, ó, demographics é a estatística, demografia, né? Demografia é a estatística que estuda as populações, tá certo? Demographics é igual, bota sinalzinho de igual, estatística, né? Estudo das populações. In demographics, the word population is the total number of humans. Então, humans currently living and was estimated to have reached 7,800,000,000 as of March 2020. Ok? Então, olha, a gente, em março de 2020, era para a gente ter alcançado 7,8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Tá certo? Eu estava lendo algo muito interessante hoje, por coincidência. Tá aqui, ó. It took over 2 million years of human prehistory and history for the world's population to reach 1 billion and only 200 years more to reach 7 billion. Então, é exatamente isso que eu estava lendo hoje. Para a gente chegar a 1 bilhão de pessoas, tá? Levou 2 milhões de anos, né, da nossa existência lá. Os cientistas não sabem ao certo quando surgiu, né, o ser humano. Eu já vi vários números. Aqui no Wikipedia está dizendo 2 milhões. Um detalhe importante do Wikipedia, que vocês deveriam saber, é que o Wikipedia, ele, já que é a contribuição, as pessoas contribuem, tá? Você também não dá para acreditar 100% no Wikipedia. Não é como se fosse a verdade é que hoje em dia a gente não pode confiar 100% em nada, nem um livro, né? Ia dizer, se você vê isso num livro, não, um livro pode cometer. Eu já vi vários livros de inglês, né? Se vocês lembram, nas aulas de inglês do ano passado, vários erros encontrados. Então, mas o Wikipedia, ele pode ter erros, tá? Porque qualquer um chega e pode contribuir. No entanto, especialistas têm dito que é bem confiável, assim, que mais de 90% das informações que estão no Wikipedia são de confiança, mas a gente tem uns 10% aí que pode estar errado. Então, 10% é muita coisa, né? Para cada 10 informações, uma vai estar errada, mais ou menos, né? Então, assim, não vamos confiar 100%. Não vamos acreditar ou desacreditar, mas, assim, tá, ouve essa informação, mas na frente, se eu ouvir de novo, eu tento comparar. Tá? Então, aqui diz, mas parece fazer sentido porque eu estava lendo a respeito disso. It took over 2 milhões de anos da pré-história até para chegar a 1 bilhão. E apenas 200 anos para chegar a 7. Tá? E o que é mais interessante, se eu não me engano, dos anos 80 ou foi 70 para cá, tinha 5 ponto alguma coisa bilhões, quer dizer, 2,5, 2,4 bilhões de pessoas foram acrescentadas, se eu não me engano, de 20 anos para cá, quase mais de 1 bilhão de pessoas foi adicionado, tá, ao nosso planeta. Veja só, 2 milhões para chegar a 1 bilhão. Dos anos 2000 para cá, outro bilhão. Em 20 anos, já se acrescentou outro bilhão. Veja a pressão que existe no planeta Terra. Veja a importância de cada vez nós, como seres humanos, nos organizarmos no sentido de manter o planeta habitável.
Porque com o crescimento que está havendo, o crescimento populacional que está havendo, né, não dá, insustentável se a gente continuar vivendo do jeito que a gente vive. A gente tem que fazer alguma coisa, tá certo, para que a gente não chegue em uma situação de caos completo, né? 1 bilhão em 20 anos, dos anos 2000 para cá. E levou-se 1 bilhão em 2 milhões de anos para chegar a 1 bilhão. Então, só para você ver, a tendência é cada vez mais ter mais gente em menos tempo, tá bom? Quer dizer, entre aspas, vai chegar um momento, mas vai continuar crescendo, né? O crescimento vai continuar, mas vai ter uma hora que realmente vai dar uma desacelerada. Então, the world population has experienced continual growth following the Great Famine at the end of Black Death. Então, a grande fome, né, e a peste negra, né, depois disso só foi crescimento. When it was near 307 million, the highest global population growth rates, which decreased over 1.8% a year, occurred in 1995 to 75. Ó. Então, de 55 a 75 foi o momento que mais houve crescimento populacional. A decline to 1.2 between 2010 and 2015. Então, olha, aqui, ó, the growth rate declined 1.2 between 2010 and 2015, and is projected to decline further in the course of the 21st century. Então, uma notícia boa é que a população, ela deu uma acelerada grande, mas a partir de 2010 ela já começou a desacelerar. Não significa que ela parou de crescer, não. Ela está crescendo num ritmo mais devagar. Pelo menos é uma notícia boa, tá? Então, é mais ou menos por aí, tá certo? Uma informação interessante. The total annual births were highest by the late 80s at about 139 million. Então, nos anos 80 foi onde mais teve nascimentos. Então, 139 milhões de pessoas em média nos anos 80, mas ainda estão nascendo. As of 2011, were expected to remain essentially constant at 135 million. Então, a gente vai adicionando a 135 milhões de pessoas por ano, while deaths number 56 million per year. Então, você tem 135 milhões. Vamos arredondar para 55 para ficar mais fácil. Então, você tem um acréscimo de 80 milhões de pessoas por ano no planeta Terra, né? Então, em 10 anos daria 800 milhões. É isso mesmo. Em 20 anos daria 1,6 bilhões de pessoas, tá? Então, e a tendência é das pessoas a população ficando cada vez mais velha por conta da questão educacional, tá certo? Como vocês veem, né, a gente já tem informação um pouquinho defasada, né, informação de 2015, 2011, 2018, tá certo? Então, aqui por região, ó, a gente tem aqui a Ásia. A Ásia é a mais populosa, 1 bilhão... Não, isso aqui é só a China, gente. Densidade, população, 4 bilhões e 600 milhões, só a Ásia. Olha só, gente, como tem gente na Ásia, né? Mais da metade da população está na Ásia. África, 1 bilhão e 300, Europa, 747 milhões, só isso. América do Sul, 430, América do Norte, 368, isso é juntando Canadá e Estados Unidos, Oceania 42 e Antártica praticamente nada, né? Então, ó, você vê os mais populosos, China, Nigéria, Rússia, Brasil, aqui ó, 212 milhões, Estados Unidos, de cada continente, tá, ok. 145 milhões de pessoas na Rússia, eu sabia que tinha tanta gente assim na Rússia, não. E as cidades, né, Tóquio é a mais populosa da Índia, 37 milhões, é isso? Diz. Cairo, na África, 20 milhões. Moscou, 16. São Paulo, 22 milhões. Nova York, 23. Olha, muita gente, né? São Paulo tem quase tantas pessoas quanto Nova York. Incrível. Ok, boys and girls. Então, é mais ou menos por aí. Não vou me aprofundar. Bem por cima, bem suave. Tá certo? E o homework de vocês é isso. É certificar
de que vocês fizeram todas as anotações aí da nossa aula, tá certo? Nas próximas aulas, a gente vai dando mais instruções, mais informações a respeito. Então, fiquem tranquilos, a gente tem ainda um caminho longo a percorrer. O que é que eu ia falar? Esqueci agora. A gente vai dando mais informações e stay tuned, ok? Vem também umas aulas legais aí agora para a gente dar uma relaxada aí nesse período carnavalesco e de Valentine's Day. Ok? Sim, é isso que eu ia falar. Qualquer dúvida, estamos no Class App. Lembrem-se que a nossa agenda, a agenda dos tempos modernos é o Class App. Então, querem fazer uma pergunta, tem curiosidade, tem alguma coisa para falar, para comentar, usa o Class App. Não precisa estar usando o WhatsApp para falar com a coordenação, para a coordenação me falar, para falar de volta para a coordenação falar com vocês, ou com a mãe de vocês, ou com o pai. Pai, mãe, aluno, usem o Class App, é o canal direto com o professor, tá bom? Então, a gente se vê, see you soon, né? A gente se vê na próxima semana e enjoy aí, curtam o seu carnaval de maneira segura, né? De uma maneira segura, tá bom? Goodbye.